Domingo 27 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse 17º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse Evangelho, a pedido dos discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar, Cristo nos deixa o caminho da oração que nos conduz ao Pai. Como é que os discípulos devem então rezar? Como é que nós devemos rezar? São Lucas refere-se a 2 aspectos que devem ser considerados no diálogo com Deus. O primeiro diz respeito à forma. Deve ser um diálogo de um filho com um pai. O segundo diz respeito ao assunto. O diálogo incidirá na realização do plano do Pai, no advento do mundo novo. Tratar Deus como Pai não é novidade nenhuma. No Antigo Testamento, Deus é como um pai que manifesta amor e solicitude pelo povo. No entanto, na boca de Jesus, a palavra Pai, referida a Deus, não é usada em sentido simbólico, mas em sentido real. Para Jesus, Deus não é como um pai, mas é o Pai. A própria linguagem com que Jesus se dirige a Deus mostra isso. A expressão Pai, usada por Jesus, traduz o original aramaico, Abá, tomado da maneira comum e familiar como as crianças chamavam o seu papai. Ao referir-se a Deus desta forma, Jesus manifesta a intimidade, o amor, a comunhão de vida que o ligam a Deus. No entanto, o aspecto mais surpreendente reside no fato de Jesus ter aconselhado os seus discípulos a tratarem a Deus da mesma forma, admitindo-os à comunhão que existe entre ele e Deus. Por que é que os discípulos podem chamar Pai a Deus? Porque ao identificarem-se com Jesus e ao acolherem as propostas de Jesus, eles estabelecem uma relação íntima com Deus, a mesma relação de comunhão, de intimidade, de familiaridade que unem Jesus e o Pai. Tornam-se, portanto, filhos de Deus. Sentir-se filho desse Deus que é Pai significa outra coisa. Implica reconhecer a fraternidade que nos liga a uma imensa família de irmãos. Chamar a Deus de Pai implica sair do individualismo que aliena, superar as divisões e destruir as barreiras que impedem de amar e de ser solidários com os irmãos, filhos do mesmo Pai. Dessa forma, Cristo convida os discípulos a assumirem na sua relação e no seu diálogo com Deus a mesma atitude de Jesus, a atitude de uma criança que, com simplicidade, se entrega confiante nas mãos do Pai, acolhe naturalmente a sua ternura e o seu amor e aceita a proposta de intimidade e de comunhão
que essa relação pai-filho implica. Convida também os discípulos a assumirem-se como irmãos e a formarem uma verdadeira família unida em torno do amor e do cuidado do Pai. Definida a atitude, falta definir o assunto, ou o tema da oração. Na perspectiva de Jesus, o diálogo do fiel com Deus deve, sobretudo, abordar o tema do advento do reino, do nascimento desse mundo novo que Deus quer nos oferecer. A referência à santificação do nome expressa o desejo de que Deus se manifeste como Salvador aos olhos de todos os povos e o reconhecimento por parte dos homens da justiça e da bondade do projeto de Deus para o mundo. A referência à vinda do reino expressa o desejo de que esse mundo novo que Jesus veio propor se torne uma realidade definitivamente presente na vida dos homens. A referência ao pão de cada dia expressa o desejo de que Deus não cesse de nos alimentar com a sua vida, na forma do pão material e na forma do pão espiritual. A referência ao perdão dos pecados pede que a misericórdia de Deus não cesse de derramar-se sobre nossas infidelidades e que, a partir de nós, ela atinja também os outros irmãos que falharam. A referência à tentação pede que Deus não nos permita que sejamos seduzidos pelo apelo das felicidades ilusórias, mas que nos ajude a caminhar ao encontro da felicidade duradoura da vida plena. Atualizando essa palavra em nossa vida, podemos dizer: o Evangelho de São Lucas sublinha o espaço significativo que Jesus dava na sua vida ao diálogo com o Pai, nomeadamente antes de certos momentos determinantes, nos quais se tornava particularmente importante o cumprimento do projeto do Pai. Na minha vida, encontro espaço para esse diálogo com o Pai? Na oração, procuro conhecer o projeto de Deus para mim, para a Igreja e para o mundo? A forma como Jesus se dirige a Deus mostra a existência de uma relação de intimidade, de amor, de confiança, de comunhão entre ele e o Pai. E ele convida os seus discípulos a assumirem uma atitude semelhante quando se dirigem a Deus. É essa atitude que eu assumo na minha relação com Deus? Ele é o papai querido, a quem amo, em quem confio, a quem recorro, com quem partilho a vida, ou é o Deus distante, inacessível, indiferente? A minha oração é uma oração egoísta, só de pedidos, ou é, antes de mais, um encontro, um diálogo, no qual me esforço para escutar Deus, por estar em comunhão com Ele, por perceber os seus projetos e acolhê-los? Rezemos como os discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos, Jesus, o teu jeito de rezar. Por fim, rezemos. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.